Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina, chegamos à 11ª lição, faltando aí apenas 2 lições para nós encerrarmos esse trimestre. A lição dessa semana ela vem falando sobre a terrível situação que Jesus passou. O tema geral é levado e julgado. E nessa quarta-feira, 11 de setembro, o tema da lição é deixando tudo para fugir de Jesus. Normalmente, a gente ouve falar na seguinte questão: deixando tudo para seguir a Jesus. Deixando o emprego, deixando o lar, deixando um relacionamento, deixando amizades, dependendo do contexto em que essas coisas elas estão, em que você está inserido em cada ambiente. Às vezes a gente é capaz de deixar tudo para seguir a Jesus, mas a lição de quarta-feira ela fala sobre o tema deixando tudo para fugir de Jesus. Aqui conta um pouco sobre a traição, né? Judas, o homem que traiu Jesus, ele se aproveitou ali da amizade que ele fez ao longo dos dias nos quais ele passou andando com Jesus, então resolveu traí-lo. Jesus estava vivendo momentos difíceis de sua vida. No Getsemane, por exemplo, a Bíblia conta que Jesus ele tentou orar por 3 vezes. Ele se retirou ali para orar, e no momento em que ele estava orando, os seus discípulos simplesmente estavam dormindo. E ali a gente percebe que Jesus ele fica triste, né, sem dúvida, com o fato dos seus discípulos estarem dormindo. Jesus disse que eles não são capazes nem de vigiar enquanto ele orava, né, até o momento em que Jesus diz o seguinte: vamos, levantai-vos, o traidor se aproxima. E de repente aquela turma chega ali com lanças, com porretes, com paus, e Jesus pergunta: por que vens a mim com isso? Como se eu fosse um salteador. Jesus esteve o tempo todo pregando no templo, mas os líderes eles procuravam de uma certa forma uma estratégia, uma oportunidade para prender a Jesus. Então ali, de repente, Judas, o deplorável Judas, o traidor, ele se aproxima de Jesus e dá o beijo da traição. Ali ele havia dado a senha, como diz a Bíblia, que aquele em que ele beijasse fosse aquele que os líderes o prendessem. Então, se aproveitando ali da amizade, e o desejado de todas as nações, ele comenta que há mais ou menos 1 ano antes desse tempo, Judas havia rompido com Jesus e havia se separado quando teve a clara percepção de que Jesus não implantaria um reino terreno. Alguns pensavam que Jesus ele ia acabar com aquele domínio que existia e implantar um reino terreno. Muitos queriam estar do lado de Jesus, muitos queriam posições, mas o reino ao qual Jesus queria implantar e vai implantar não era esse reino terreno que eles haviam pensado. Eles imaginavam uma coisa, mas foi totalmente diferente, será totalmente diferente. Não era esse tipo de reino que Jesus se referia. E quando Jesus ele o repreendeu ali no jantar em Betânia, ele se sentiu muito mal. E ali nós podemos concluir que Judas ele finaliza a dureza do coração e vende Jesus por apenas 30 ciclos de prata. Olha só, queridos, que situação aquele homem chegou. Ele andou com Jesus durante tempos, ele esteve com Jesus, ele ouviu Jesus pregar, ele viu Jesus realizar curas, milagres, mas tomado por esse desejo, talvez por essa ganância, e aproveitando da amizade que ele tinha com Jesus, ele resolveu traí-lo. E na nossa vida, no dia a dia, não é diferente. Muitos que estão do nosso lado, um dia, cedo ou tarde, irão nos decepcionar, irão nos trair, mas nós não podemos baixar a cabeça. E por que a traição ela nos decepciona tanto e ela nos entristece tanto? É porque a traição, na maioria das vezes, ela vem por pessoas próximas, por pessoas que estão do nosso lado, que pegam na nossa mão, que nos abraçam. A traição não vem do nosso inimigo, ela vem de pessoas que estão ao nosso redor. A lição diz o seguinte: é chocante que um dos associados mais próximos de Jesus o tenha entregado aos seus inimigos.
Os evangelhos não explicam a motivação de Judas. Ellen White escreveu: Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que esta se transformou na grande motivação da sua vida. A traição em si é deplorada por todos, mesmo por aqueles que usam, mas a atitude de Judas foi especialmente desprezível porque ele tentou esconder a traição sob o pretexto de amizade. Ele deu instruções à multidão de que o homem a quem beijasse era aquele que deveria ser preso. Então, como eu falei anteriormente, Jesus ele usou da amizade que ele tinha com Jesus, dessa aproximação, para trair Jesus. Jesus sofreu nas horas que antecederam a cruz. Foi um sofrimento inigualável, um sofrimento tremendo. Ser traído por alguém que estava do seu lado, que caminhou com você, que participou de momentos alegres com você, foi isso que aconteceu com Jesus. E Jesus, ele aproveitou cada momento para ensinar os discípulos que ele era o Messias. Muitos não entendiam o que Jesus estava pregando. Somente quando Jesus foi ali crucificado, passou por todo aquele sofrimento, é que alguns conseguiram entender que realmente aquele homem era o Messias tão falado. E no livro de Marcos, para finalizar, no capítulo 14, fala de um jovem que seguia Jesus, um relato encontrado apenas em Marcos. Alguns pensam que era o próprio Marcos, mas isso é improvável. É notável que ele fugiu nu. O jovem, em vez de deixar tudo para seguir a Jesus, deixou tudo para fugir de Jesus. A Bíblia não fala, não dá detalhes sobre a nudez desse jovem, mas acredita-se que suas partes íntimas estavam protegidas. Mas aqui a Bíblia conta que esse jovem que estava enrolado em um lençol, ele fugiu, deixou ali a sua capa e fugiu nu, ou seja, deixou tudo para fugir de Jesus. É o que leva o título da lição desta quarta-feira. Então, queridos, essa é a lição desta quarta. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Jesus, nos achegarmos a Ele e valorizarmos cada vez mais esse sacrifício que deu a mim a vida e deu também a você vida em abundância. Eu convido você, aí mesmo onde você está, que você feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus através da oração. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado porque estudamos a Tua Palavra. Abençoa cada ouvinte, cada telespectador, em nome de Jesus. Amém.